Privilégio muito grande estar com vocês aqui, mais uma vez na querida Igreja Batista Missionária. Fico sempre muito feliz de ver o pastor Egito, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, da sua família. Agradeço ao pastor Kleber pelo contato e é uma alegria estar aqui e ver tantos homens reunidos. Como nós temos falta de homens na igreja hoje. Na igreja, no campo missionário, homens assumindo o pastorado das suas famílias, assumindo seu papel como sacerdote do lar. Por isso é tão importante esta conferência aqui. E o nosso tema hoje é sobre vocação, vocacionados. Não sei onde vocês acharam essa foto aí não, viu? Estou muito bonito ali. Acho que vocês colaram meu rosto em algum corpo aí, bem musculoso aí, viu? Esse tema de vocação parece que é um assunto mais relacionado com pastores e missionários, né? Normalmente nós pensamos em vocação pastoral ou vocação missionária transcultural. Por que vamos tratar deste tema, uma conferência de homens onde talvez a grande maioria não se sente chamado para pastorear uma igreja? Será que é correto pensarmos na vocação restrita a pastores e missionários? E se a vocação pode ser entendida de uma maneira mais ampla, quais são as bases bíblicas disso e quais são as conclusões disso para a nossa vivência? Primeira questão que nós precisamos entender é que nenhum de nós é fruto do acaso. Não importa de onde você veio, de como foi a sua infância, a história da sua vida, dos seus pais. Não existe acidente de percurso em termos de vida humana. Não existe. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso em Provérbios 16:4, por exemplo. Diz que o Senhor fez tudo com um propósito. Se você existe, se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Isso vale para toda a criação, quanto mais para nós seres humanos. Portanto, se toda a criação de Deus tem um propósito, nós que somos a joia da criação, a coroa da criação, criados à imagem e semelhança de Deus, valeria a pena refletirmos o que é imagem e semelhança de Deus. Não vamos fazer isso hoje. Mas se nós somos o clímax da criação, é óbvio que toda pessoa tem um propósito. Tem um propósito de vida, de existência. E a palavra bíblica para falar de propósito de vida, de existência, é a vocatio, é a vocação. Efésios 4, acho que vale a pena nós abrirmos. Efésios 4, vamos passear pela Bíblia hoje um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da... Para quem que Paulo está escrevendo aqui? Para os irmãos da igreja de Éfeso, onde ele havia
morado 3 anos e onde, por sinal, surgiu o primeiro seminário teológico que nós conhecemos desta maneira. Então, Paulo está aqui escrevendo para a igreja de Éfeso, dizendo: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo pressupõe aqui, portanto, que não somente os pastores, os líderes da igreja de Éfeso, mas que todo o corpo da igreja tinha uma vocação e deveria viver de maneira digna, de maneira correspondente a esta vocação. No versículo 7 do mesmo capítulo diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Essa vocação não somos nós que definimos. Ela é um presente de Deus para nós. Vem de Deus para nós. Não sou eu que escolho essa vocação. É o propósito de Deus, na sua infinita sabedoria, para nós. E, meus amados irmãos, quando nós vivemos a nossa vida de acordo com essa vocação, de acordo com esse propósito de Deus para mim, eu me permito a participar ativamente da vontade de Deus. Pense uma vez, nós buscamos realização, nós buscamos sucesso, nós buscamos reconhecimento, nós buscamos ser alguém, não é verdade? Qual que é o melhor reconhecimento que eu posso ter do que viver o propósito de Deus para a minha vida? Não é reconhecimento dos homens. Atos 9, versículos 15 e 16, Deus chamou um homem, e ele disse: quando esse homem viver a vocação que Deus tinha para ele, ele se tornaria instrumento útil na mão dele. Atos 9, 15 e 16 diz: este homem, Paulo na época, né? É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Até aqui, Paulo estava bem na vocação dele, né? Vai levar o evangelho perante os gentios, perante reis e perante o povo de Israel. Mas nessa profecia, diz ainda: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, meus amados irmãos, nessa parte inicial nós precisamos perceber que sim, todos nós temos uma vocação, um propósito de Deus para a nossa vida. Esse propósito nos dá significado, nos norteia, nos dá objetivo. No entanto, viver o propósito de Deus, por um lado, nos traz realização, satisfação, alegria de vivermos os planos de Deus. Mas isso não significa não passar por sofrimento, não passar por tribulação, não passar por dificuldades. E Paulo é um exemplo disso para nós. Em cima desta base, vamos pegar o próprio personagem de Paulo, que vai falar muito sobre vocação nas suas cartas, e pensar vocação agora de uma maneira mais ampla, propósito de Deus, vocatio, vocação para a minha vida de uma maneira mais ampla. Abra lá Romanos 1. Sempre uso esse texto. Existem outros, mas eu acho ele muito didático. Em Romanos 1, nos primeiros 7 versículos,
A palavra vocatio, na tradução em latim deste texto, aparece 3 vezes. Eu gostaria de ler esse texto, para nós refletirmos sobre as dimensões da vocação na nossa vida. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado, vocacionado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Meus queridos irmãos, é uma pena que nesses últimos 150 anos da teologia moderna, a vocação foi reduzida a um assunto de profissão ou a um chamado pastoral. Porque na palavra de Deus, vocação é muito mais ampla. E Paulo nos dá aqui 3 dimensões da vocação. 3 dimensões que valem para todos nós. A primeira dimensão da vocação está escrita no versículo 6. Chamados para pertencer a Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira vocação, nosso primeiro propósito de vida, para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. As outras dimensões da vocação não fazem sentido se não estiverem em cima desta base. Chamados para pertencer a Cristo. Eu nunca vou viver uma vida plena, de realização, nem mesmo profissional, se não for em cima desta base de pertencimento a Cristo. Minha família, meus negócios, tudo tem que ter esta base, chamado para pertencer a Cristo. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou, os vocacionou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou 2 Tessalonicenses 2:13 e 14 diz: desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira dimensão do nosso chamado, da nossa vocação, do propósito de Deus para a nossa vida, é pertencermos a Cristo. As outras dimensões da vocação não fazem sentido se não houver esta base. Uma pessoa que não crê em Cristo pode ser vocacionada? Porque essa é a base. Mas Paulo diz aqui, no versículo 7, que existe uma segunda dimensão da vocação. Lá diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para
serem santos. Mas parece o cálice aqui da ceia, né? Tá bonito aqui. Chamados para serem santos. O nosso pertencer a Cristo, nessa segunda dimensão, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Nenhuma área está de fora. Hoje mesmo, no almoço, no seminário, eu estava conversando com uma seminarista sobre assuntos financeiros e questões e dúvidas que ela tinha. Estava falando exatamente sobre isso. A partir do momento que eu vivo uma vida que pertence a Cristo, eu entendo isso, a vida não é minha, a vida é do Senhor, Ele que me deu, Ele que me dá propósito para a minha vida. É a partir disso que nós temos que refletir. Esta é a cosmovisão cristã. A partir desse momento, todas as áreas da minha vida têm que estar debaixo do senhorio deste Deus. Nada pode ficar de fora. Portanto, não existe essa história de crente de domingo e não crente durante a semana. Não existe isso. A fé cristã envolve tudo que eu faço. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E eu vou dar alguns exemplos. Envolve a maneira como eu dirijo. Envolve a maneira como eu uso o meu tempo. Envolve a maneira como eu cuido do meu corpo, que é templo do Espírito. Envolve a maneira como eu como. Envolve a maneira como eu lido com minha esposa e com meus filhos. Envolve a maneira como eu gasto o meu dinheiro e também como eu recebo o meu dinheiro. Envolve todas as áreas da minha vida. Porque se eu sou de Cristo, se eu pertenço a Cristo, Cristo tem que se tornar visível em todas as áreas da minha vida. Portanto, a segunda dimensão da vocação é muito claro. Nós fomos chamados não somente para pertencer ao Senhor, mas nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com esse Senhor. E é isso o processo de santificação. Por sinal, fazer uma propaganda aqui. Dia 6/4, nós fazemos uma vez por mês um teologando, onde nós chamamos teólogos famosos aí, Brasil afora, para tratarem de algum assunto. E dia 6/4, nós vamos ter um teologando com o cunhado do Jonas Madureira, que é o Christian, lá de São Paulo, pós-doutorado, homem muito inteligente, muito estudado, mas ele vai nos falar sobre a doutrina da imitação de Cristo, a sua origem e o que significa isso hoje para nós. É isso aqui. Esse é o assunto. Santificação, as pessoas às vezes falam, o que é santificação? Santificação é não posso. Não. Santificação, eu posso me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Não é pela negação, é pela afirmação. Quanto mais parecido me torno com Cristo, mais eu deixo algumas coisas na minha vida. Se eu pertenço a Cristo, de verdade, e a minha vida tem esse propósito de pertencimento a Cristo, obviamente, o meu propósito de vida é ser santo.
E santo em todas as áreas, não é só em termos de moralidade sexual. Muita gente pensa que santidade só tem a ver com moralidade sexual. Não, ser santo com dinheiro. Ser santo com o meu tempo, eu já falei. Ser santo em todas as áreas da vida. De ser autêntico, ser honesto. Ser uma palavra sim, sim, não, não. De não fazer piadas de mau gosto. De não denegrir a imagem de outras pessoas. E aí podemos pensar tanta coisa. Mas vida de santidade também é entender quem nós somos, que vivemos a partir da graça de Deus, portanto, sermos humildes de coração, ensináveis, entender que não é a minha vontade, em último caso, que importa, e sim a vontade dEle. Portanto, a segunda dimensão do chamado, da vocação, é a santidade. Aqui, na verdade, esse texto, no versículo 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Se nós olharmos no texto original, a tradução talvez mais próxima seria, eu até anotei aqui, santos em virtude de terem sido chamados. A santidade é uma consequência do pertencimento a Cristo. E se a santidade não aparece na minha vida, é porque o dono ainda não é o Senhor. Primeira Tessalonicenses 4:7 diz, porque Deus não nos chamou, aqui diz vocatio, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ou 2 Tessalonicenses 1:11 e 12, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpram todo o propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele. Eu preciso pensar a minha vida a partir destas duas dimensões. A dimensão do pertencimento a Cristo e a dimensão da santificação, da santidade. Todas as áreas da minha vida pertencem a Cristo. Tudo. Nada está de fora. Nem meu tempo, nem minha profissão, nada. E tudo isso deve ser vivido de uma maneira que glorifique a Deus. Portanto, meus amados irmãos, antes de falarmos da terceira dimensão, algumas conclusões eu gostaria de tirar. Nenhum de vocês vive aqui somente para ser provedor do seu lar. Isso é muito pouco. Isso não é o propósito último da sua vida. É importante, mas não é o propósito último. Apesar de ser a nossa responsabilidade, a nossa vida vai além disso. Se todas as áreas da nossa vida estão debaixo dessa primeira dimensão da vocação, que é pertencer a Cristo, e da segunda dimensão da vocação, que é uma vida santificada, isso significa também a maneira como eu ganho o pão nosso de cada dia, de alguma forma, deve estar
relacionado a essas duas dimensões. No versículo 1 aqui de Romanos, está escrito: Paulo, servo de Cristo Jesus, a identidade dele. Ele já deixa bem claro quem é o dono dele, quem é o Senhor dele. Ele deixa bem claro qual que é a identidade dele. É Cristo Jesus, ele é servo desse Cristo Jesus. Portanto, ele pertence a Cristo, ele vai viver uma vida de santidade. E aí fica claro que a sua função é ser apóstolo. Aqui no caso de Paulo. Então, o serviço, a tarefa, a função a ser desempenhada está diretamente relacionado à sua identidade. Todos nós fomos chamados para ser apóstolo? Não. Isso aqui, Paulo está falando dele. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: qual é o serviço? Qual é a função? Qual é a tarefa concreta que Deus deu para mim, para a minha vida, na sua sabedoria e na sua soberania? Se eu entender qual é essa minha função, eu não garanto que você tenha uma vida sem problemas, mas eu garanto que você tenha uma vida de plena realização no Senhor. Então, primeiro ponto aqui em relação a essa terceira dimensão é que todo chamado para pertencer a Cristo leva a um chamado para a santidade, e este chamado à santidade leva a um serviço a cumprir. Deus não nos chama para não cumprirmos um serviço específico. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Primeira dimensão, pertencer a Cristo. Por meio de Cristo. Portanto, isso não somos nós que fazemos. Cristo faz na nossa vida. Mas quando esse milagre acontece na nossa vida, Ele nos dá o ministério da reconciliação. Muito interessante. Ele nos dá uma tarefa, uma função a cumprir. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Vamos entender isso. Parece que Paulo está dizendo: quando eu pertenço a Cristo, primeira dimensão, vivo uma vida de santificação, segunda dimensão, isso engloba também uma função, uma tarefa concreta no reino de Deus. E de todos nós. Não só de pastores, não só de missionários, de todos nós. E qual que é essa tarefa geral? A reconciliação. Ser embaixador de Cristo. Um outro versículo deixa isso muito claro. É 1 Pedro 2, 9 e 10. Bastante conhecido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com uma finalidade. Para o quê? Para o quê? Para que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês percebem a função aqui? Vocês percebem a tarefa aqui?
E Paulo não está dizendo que isso é função de pastor, ele está falando que isso é função de crente. Pertenceu a Cristo, tem que viver uma vida de santidade e tem que anunciar a grandeza de Cristo. Um estudioso da vocação, Cléus Magalhães César, lá de São Paulo, um pastor, tem um livrinho sobre vocação. Ele vai dizer o seguinte: não há vocação para a salvação sem vocação para o serviço. A gente deveria falar isso para cada pessoa antes de aceitar a Cristo, né? Você quer seguir a Cristo? Fica claro aí que você vai ganhar tarefa também. Tem trabalho para cumprir. Magalhães César é muito claro sobre isso. Não há vocação para a salvação sem vocação para serviço. E o contrário também ocorre. Não há vocação para serviço sem ter a vocação para a salvação antes. Aqueles que são chamados para a salvação são também convocados para o serviço. Meus amados irmãos, qual é a sua primeira profissão, segundo o texto bíblico? Qual a sua profissão central? É nobre, é ser embaixador. Sua primeira profissão não é ser professor, não é ser pedreiro, não é ser engenheiro, nem mesmo é ser pastor. É ser embaixador. Essa é a função central que nós temos, o chamado central que nós temos quando pertencemos a Cristo. Agora você vai falar: tá certo, pastor, tá tudo jóia, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? E agora nós vamos chegar nos finalmente, então. Existem diversos estilos ou maneiras como Deus nos vocaciona para cumprirmos esta tarefa. Diversas maneiras. Deus tem várias formas de tornar isso realidade na nossa vida. Então, a função de ser embaixador, esse serviço que o Senhor nos dá, Ele pode nos colocar na nossa vida habilidades específicas. E elas podem ser bem específicas. Olha, por exemplo, alguns exemplos bíblicos. Qual que foi a grande habilidade que Deus colocou na vida de José? Quem me diz? José era pastor? José foi missionário? José foi professor? Qual foi a grande habilidade que José tinha? Alguém falou? Administrar. Ah, mas que coisa pouco espiritual. Administrar? Sim! Deus colocou sobre a vida de José uma habilidade específica para administrar. Diz o texto bíblico que tudo onde José colocava a sua mão, Deus abençoava. José não era pastor, José não era pregador, José não era missionário, José era administrador. Mas ele era administrador com qual objetivo? Servir a Deus. E Deus usou ele de forma tremenda, se tornando um dos personagens centrais para a sobrevivência do seu povo.
como administrador. Nós temos Neemias. Qual que era a função, a grande habilidade que Neemias tinha? Hein? Ele era copeiro. Agora temos que entender o que era esse copeiro naquela época. Ele era um alto funcionário público. Fazia parte da elite do funcionalismo público, vamos dizer assim, para os nossos dias de hoje, da elite das pessoas que trabalhavam no palácio do rei, de extrema confiança. Mas ele foi só isso? Não. Deus usou ele, com essas habilidades que ele tinha, para governar, para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, naquela terceira leva de pessoas que estavam retornando da Babilônia. Funcionário público. Não era pastor, não era sacerdote, não era missionário, com esse título, era um funcionário público, mas que tinha habilidades especiais que Deus colocou sobre a vida com um propósito: servir ao seu povo. Vocês lembram de Bezalel e Aholiabe? Sabe quem são esses dois camaradas? Bezalel e Aholiabe. Êxodos 31, 1 a 11. Fala a história desses dois camaradas. Alguém abre aí, dá uma olhadinha rapidinho, uma coladinha. Qual que era a grande habilidade que Deus colocou sobre a vida deles? Alguém já descobriu? 31, 1 a 11. E aí? Bezalel, Aholiabe, eram o quê? Arquitetos. Como assim? Deus usa arquiteto no reino dele? Usa. Foram os dois arquitetos que tinham habilidade de construir, e eles foram escolhidos por Deus para usarem essa habilidade para o quê? Para construir o quê? Tabernáculo. Arquitetos. Vamos ver mais. Dorcas. Dorcas era o quê mesmo? Qual que era a grande habilidade que Dorcas tinha? Como que ela ganhava dinheiro? Costureira. Costureira. Deus usou a habilidade de Dorcas de ser costureira para construir o reino dele. Em Lucas 8 e Mateus 27, ainda diz algumas mulheres e famílias ricas que ajudavam a sustentar Jesus com os seus bens. Eles tinham a habilidade de ofertar, tinham um coração generoso. Deus dava a eles acesso a riquezas, mas com o objetivo de abençoar o Senhor Jesus no seu ministério. E poderíamos levar essa lista adiante. Tem muitos outros profissionais que Deus usou. Portanto, um dos estilos de servir é por meio de habilidades específicas que Deus coloca na tua vida. Talvez você não seja o grande pregador, mas você é um excelente administrador. Administre para Deus, não para a sua riqueza.
Talvez Deus colocou nas suas mãos uma habilidade especial para cuidar de pessoas, para ser médico. Seja médico com o objetivo de construir o reino de Deus e não de enriquecer. Talvez Deus colocou na sua vida a habilidade de passar em concurso público, e haja habilidade, viu? E muita gente presta concurso público com a motivação errada. Com a motivação errada. Ele deveria pensar assim: eu vou prestar esse concurso público, porque Deus me deu a habilidade para estudar, para ser sal e luz naquele lugar, para usar aquela função que Ele me dá, para o avanço do reino dEle. E nós poderíamos colocar todas as profissões aqui. Você está dando exemplos muito acadêmicos. Dorca, costureira. E Deus usou ela tremendamente num plantio de uma igreja. Imagina os contatos que ela não tinha, as pessoas que não passavam na casa dela. Eu conheço missionários, principalmente na Ásia e na Europa, que são cabeleireiros, que são massagistas, que são cozinheiros, e Deus usa de forma tremenda estas profissões deles para o avanço do seu reino. Então, esta é uma maneira como Deus, nessa terceira dimensão, nos dá uma tarefa, uma função específica que nós vamos realizar por meio de habilidades que Deus coloca na nossa vida. E agora entendam bem isso, uma vez por todas. Se Deus colocou uma habilidade na tua vida, ela não serve somente para o teu próprio prazer e propósito. Tudo que Deus coloca na nossa vida tem o propósito de glorificar a Ele, de edificar a igreja e de trazer avanço para o reino de Deus. Não significa que eu não posso comprar minha casinha, que eu não posso ter meu sítiozinho, mas nunca é só para o meu prazer. É isso que nós não entendemos. Se Deus te deu uma casa, é para quê? Que a sua casa sirva de local para edificação da igreja e avanço do reino de Deus. Deus te deu um carro, Ele te deu com propósito, para edificação da igreja e para o avanço do reino de Deus. Tudo que nós temos em termos de habilidades, Deus colocou na nossa vida com este propósito. Américo Ribeiro, um outro estudioso sobre a vocação, ele diz: todo serviço na vocação tem a mesma aprovação perante Deus. E os cristãos podem, com igual confiança, exercer os cargos mais importantes e mais humildes, porque não importa o que você está fazendo para Deus. Se nós vivêssemos as nossas habilidades com essa urgência e tarefa, o reino de Deus avançaria de uma maneira totalmente diferente. Agora, existe uma segunda maneira como Deus coloca a terceira dimensão da vocação sobre a nossa vida, que é o serviço, que é servir ao Senhor em funções específicas. Algumas pessoas Deus coloca para servirem ao Senhor com habilidades específicas.
E outras pessoas Deus coloca no seu serviço com funções específicas. E aqui entra a função pastoral, e aqui entra o chamado missionário. São funções específicas. Não porque são melhores, no sentido perante Deus, há uma distinção aqui. Não. É a maneira como Deus usa a cada um de nós na construção do seu reino. Ele colocou pastores, mestres, profetas, missionários. Eu entendo os apóstolos hoje em dia nessa função missionária. Funções específicas. Então, vamos já chegando à conclusão. Acho que meu tempo já acabou. Não prestei atenção quando eu comecei. Mas vamos chegar na conclusão. Então, vocação é algo que tem a ver com cada um de nós. A primeira dimensão da vocação é o pertencer a Cristo. A segunda dimensão da vocação é o viver uma vida de santidade. E a terceira dimensão da vocação é o servir ao Senhor naquela tarefa que Ele me dá. E essa tarefa pode ser por meio de habilidades específicas que Deus me dá, ou por meio de funções específicas que Deus me dá. Nós podemos tirar algumas conclusões disso. Um pastor, nós entendemos que um pastor deve ter convicção de seu chamado pastoral. Não deve ter? Sim ou não? Tem gente aí que está falando que não, já existe isso por aí. Mas eu entendo que um pastor, não é uma profissão qualquer, um pastor tem que ter convicção de seu chamado pastoral. Sim. E o missionário também tem que ter convicção do seu chamado missionário transcultural, senão não dura, senão não fica. Agora a minha pergunta é: e um professor? Precisa ter convicção do seu chamado para ser professor? E um mestre de obras? Precisa ter convicção do chamado de Deus para ser mestre de obras? Se nós levarmos isso aqui a sério, sim. Isso muda completamente a maneira como eu vou encarar o meu trabalho. O trabalho deixa de ser meramente a minha provisão, meu sustento financeiro, para se tornar a função, o serviço de Deus para a minha vida, por meio do qual eu vou glorificar a Ele, vou edificar a igreja e vou trazer avanço para o reino de Deus. Por isso, quando os nossos filhos estão prestando vestibular, estão entrando na faculdade, muito mais do que incentivá-los a prestarem 10 profissões diferentes, 10 cursos diferentes, nós deveríamos, em casa e como igreja, orar para que Deus dê convicção do chamado que Ele tem para eles. Que eles se tornem administradores como José. Que eles se tornem funcionários públicos como Neemias. Que eles se tornem costureiras como Dorca. Que eles se tornem arquitetos como Bezalel. Vocês estão entendendo? Parece que para o pastor a gente põe uma medida.
E para os demais, faz o que você quer. Não tem nada a ver. Segunda aplicação. Um pastor que tem convicção de seu chamado pastoral, nós entendemos que deve ter uma casa aberta, deve receber pessoas, deve dedicar tempo ao aconselhamento, ao discipulado, sim ou não? Eita, vocês estão meio desanimados. Sim ou não? Interessante. E os demais? Não? Se nós levarmos a sério que vocação é algo que envolve todos nós, eu tenho que prestar contas perante Deus da mesma forma como um pastor também, sobre o meu tempo, que eu faço com ele, o jeito como eu gasto o meu dinheiro, da mesma forma. Olha o que acontece às vezes. Não sei aqui na igreja, né? Mas vamos lá. Pastor Egito comprou um carro novo. Só uma ilação, tá? Não sei. Nada concreto aí. Comprou um carro novo. Carro bom, né? Tem que ser 1.0, porque com o preço da gasolina hoje em dia não pode ser mais que isso, não. Melhor ainda um jegue, né? Aí, o irmão está precisando de ajuda aqui na igreja. Vamos chamar quem para ajudar? O carro do pastor, né? Carro do pastor, afinal é o carro do pastor, né? E os demais que Deus deu o carro, não devem servir para edificação da igreja e avanço do reino? E as nossas casas? E os nossos recursos? Será que é só do pastor? Nós não exigimos do missionário que o missionário deixe tudo para viver o seu chamado. Nós não falamos isso? Vai deixar família, pai, mãe, para ir para um outro país, para uma outra cultura, para falar do amor de Deus para eles. E os outros estão isentos disso? Sério mesmo? Onde está escrito isso na palavra de Deus? Se nós levarmos a sério vocação desta maneira, nós vamos lidar de forma diferente com as nossas profissões, com o nosso tempo e com o recurso que Deus coloca na nossa mão. E eu, de propósito, coloquei exemplos de pessoas que não eram pastores, nem profetas, nem sacerdotes, porque desses a gente tem essa expectativa. Eu pus exemplos de outras áreas, onde Deus colocou habilidades específicas na mão de pessoas para que sirvam para o avanço do reino e para a edificação da igreja. Vamos tornar isso mais concreto ainda? Se um pastor trabalha numa igreja, e aí uma outra igreja mais rica chama ele para trabalhar nessa outra igreja, e ele aceita para trabalhar nessa outra igreja só porque ganha mais, o que a gente vai falar? Mercenário. Se ele não tem convicção de Deus que deve ir para lá, se ele está vindo apenas por causa do dinheiro, é mercenário. Eu acho. E os outros? Vocês estão percebendo como a gente usa duas medidas? E os demais? Eu vou trocar de colégio, vou deixar de ser professor no colégio A para ser no colégio B, somente
porque lá eu ganho mais. E não porque Deus me deu a convicção, lá é o lugar que Deus me quer para ser sal e luz. Vocês estão entendendo? Pode até ganhar mais, mas eu tenho que ter a convicção que é o lugar de Deus para mim. Xavier Dufour, é um francês, ele vai dizer: vocação é o chamado que Deus dirige ao homem, a quem Ele escolheu para si, e que destina a uma obra especial no seu plano de salvação e no destino do seu povo. Na origem da vocação há, portanto, uma eleição divina, e no seu termo, uma vontade divina a cumprir. Qual é a vontade divina que Deus quer que você cumpra? Essa é a tua vocação. Qual é a tarefa que Deus tem para a tua vida? Pode ser por meio de habilidades específicas, pode ser por meio de funções específicas, mas qual é essa tarefa, esse propósito de Deus para a sua vida? Isso é vocação. E para finalizar, mesmo agora, 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu. E há uma ligação que dá para fazer entre este dom, escrito aqui, e vocação. Cada um exerça o dom, a vocação que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para sempre. Hoje é sábado, ninguém mais vai trabalhar, mas segunda-feira, acorde pensando o seguinte: hoje eu vou para o trabalho, em primeiro lugar, não para trazer o sustento nosso de cada dia, é importante, mas não é a minha motivação primeira, e sim, eu estou indo para o trabalho que Deus me deu, para cumprir a função que Ele colocou na minha vida ali. Senhor, abra os meus olhos, para que eu entenda qual é a função que Tu tens para mim naquele lugar. Esse é o meu desejo. Amém.